Beleza, bora lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar os segredos de um dos gêneros, olha, talvez um dos mais poderosos do cinema e da TV, o crime policial. Vamos tentar entender o que faz uma boa história funcionar e, mais importante, como os roteiristas criam aquela tensão que não deixa a gente desgrudar da tela. Mas vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Por que histórias sobre quebrar a lei e buscar justiça pegam a gente de um jeito tão visceral? Essa é a questão central, porque a resposta diz muito sobre nós mesmos. A verdade é que o gênero policial oferece um lugar seguro para a gente explorar os limites da sociedade e da nossa própria moralidade. Ele bota em cena aquele conflito eterno entre a ordem e o caos e, de quebra, força a gente a encarar o mistério por trás das ações mais sombrias da humanidade. Então tá, como é que um roteirista começa a construir uma história dessas? Bom, a primeira grande decisão é escolher a lente, o ponto de vista pelo qual a história vai ser contada. Porque não tem um jeito só de narrar um crime, não. Existem vertentes, e cada uma delas tem suas próprias regras e o seu próprio sabor. E o mais interessante aqui é ver como essa escolha já define o tom de tudo. No policial procedural, o grande protagonista é o método, a lógica, a ciência. É um quebra-cabeça super cerebral. Já o noir nos joga de cabeça na ambiguidade moral, com aqueles heróis quebrados, navegando por um mundo completamente cínico. E o filme de assalto? Esse vira tudo de cabeça para baixo. Ele nos convida a torcer pelos criminosos, celebrando a audácia e a genialidade do plano deles. Mas não importa o caminho escolhido, toda grande história de crime se apoia em 3 pilares. São os blocos de construção da trama, sabe? O crime em si, quem investiga e, claro, quem cometeu. É claro que tudo começa com o crime. Mas aqui está o pulo do gato. Não pode ser um evento qualquer. Ele precisa ser um enigma que desafia a nossa lógica, ou uma injustiça mas tão profunda que exige uma reparação. É esse o gancho que captura não só o protagonista, mas todo mundo que está assistindo. E quem vai solucionar esse enigma? O nosso protagonista. Só que no gênero policial, herói perfeito não tem vez. O que fascina são os detetives obcecados, que muitas vezes são assombrados por um fantasma, sabe? Um caso antigo, uma perda pessoal. A grande jornada é sempre interna, testando a bússola moral dele. Quantas regras ele vai quebrar para que a justiça seja feita? Isso nos leva direto para o antagonista, que talvez seja a peça mais crucial depois do herói. Um vilão memorável não é só mal por ser mal. Ele é um espelho, um reflexo distorcido do protagonista. Ele precisa ser brilhante, ter um plano sólido e motivações que, de um jeito meio torto, a gente até consegue entender. Afinal de contas, uma vitória contra um adversário fraco não tem valor nenhum. Com os personagens no tabuleiro, a trama vira um verdadeiro jogo de informação. É aqui que o roteirista se torna um mestre de cerimônias, controlando o que o público sabe e quando sabe. Ele vai deixando um rastro de migalhas que nos leva à verdade, mas não sem antes nos enganar um pouquinho no caminho. A ferramenta clássica para isso são as red herrings, as famosas pistas falsas. São detalhes, personagens ou eventos plantados de propósito para jogar a gente na direção errada. É a arte de fazer todo mundo parecer culpado, mantendo o motor do mistério funcionando a todo vapor. Do outro lado, tem a elegância do plantar e colher. Um objeto que parecia bobo, uma conversa que parecia casual lá no primeiro ato e que no final se revela a peça-chave do quebra-cabeça. É uma técnica que recompensa quem presta atenção e dá uma sensação imensa de satisfação, de que a história foi construída de um jeito muito inteligente. Isso nos leva à regra de ouro, a mais importante de todas. A solução do crime nunca, em hipótese alguma, pode surgir do acaso. Ela tem que ser conquistada pelo protagonista, seja por uma dedução genial, um sacrifício doloroso ou por ele ter notado um detalhe que todo mundo deixou passar. A resolução tem que ser merecida. E para ver como tudo isso funciona na prática, não tem nada melhor do que aprender com alguns dos mestres que redefiniram o gênero, né? Vamos dar uma olhada em algumas lições valiosas que eles podem ensinar pra gente. Vamos começar com David Simon, o criador daquela série monumental The Wire. Se existe um mestre do realismo cru e da crítica social através do crime, esse cara é ele. E a lição fundamental que o Simon nos ensina é esta: o crime nunca acontece isolado. Ele é sempre um sintoma de algo maior, uma consequência de instituições falidas. Nas histórias dele, o verdadeiro vilão não é uma pessoa, é o próprio sistema. Agora, mudando completamente de tom, vamos pro Shane Black, o homem que praticamente reinventou o filme de dupla policial, o tal do Buddy Cop Movie, para a era moderna.
A genialidade do Shane Black está em entender que a dinâmica entre os parceiros é o coração da história. Muitas vezes é até mais importante que o próprio caso. Ele usa diálogos afiados, um humor ácido e uma química explosiva para criar um contraponto à brutalidade da coisa toda, tornando a jornada incrivelmente divertida e humana. E agora, trazendo para a nossa realidade, é simplesmente impossível não falar do Braulio Mantovani. Ele é uma referência fundamental aqui no Brasil, roteirista de gigantes como Cidade de Deus e Tropa de Elite. A grande aula do Mantovani é sobre ritmo e energia. Ele mostra como uma montagem frenética, uma narração pulsante e diálogos que capturam a voz autêntica das ruas podem transformar a crônica da violência numa obra de arte visceral. Uma que nos deixa sem fôlego e, ao mesmo tempo, nos força a pensar. Então, para a gente amarrar tudo isso, aqui vão algumas dicas essenciais. Primeiro, pesquise obsessivamente. A verdade está nos pequenos detalhes. Segundo, lembre-se que diálogo é ação, principalmente no interrogatório, onde cada palavra é uma arma. Terceiro, mostre o custo humano da violência. Ela precisa ter peso, ter consequência. E, por último, use o cenário como um personagem. A geografia do crime molda a história. No final das contas, escrever uma história de crime é exatamente isso, montar um quebra-cabeça. Mas as peças não são só pistas, álibis e evidências, não. As peças mais importantes são as fraquezas, as obsessões e as complexas emoções humanas. E é por isso que o gênero continua tão relevante. Porque as melhores histórias de crime não entregam respostas fáceis. Elas nos deixam com perguntas. Elas nos fazem refletir sobre aquela fronteira, muitas vezes invisível, que separa a justiça da vingança, a ordem do caos e o herói do vilão.